Viva a vida para mim e para você. Esse programa tem um objetivo que é sempre levar soluções, informações, conhecimento para a sua vida, para que assim você seja empoderado, para que assim você consiga encontrar soluções para a sua vida, porque conhecimento é poder. Nessa seara, estamos aqui com Frederico Leal, ele é Master Coach e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito atual e que faz toda a diferença nas nossas vidas, que é inteligência emocional. Muito importante. Tudo bom, Frederico? Como é que tá? Muito obrigada por você agradeço. estar aqui conosco. Esse é um tema muito interessante, muito atual e extremamente necessário hoje em dia para as relações interpessoais e também para as relações profissionais, né? Sim, com certeza. Você pode explicar para a gente assim, o que é inteligência emocional, Frederico? Inteligência emocional é a forma como as pessoas respondem, né, às suas mais internas emoções, né? Por isso o nome inteligência emocional, ela não é à toa, porque na realidade tem pessoas que possuem e apresentam determinadas reações, né, a essas emoções que externam determinadas posturas e atitudes que muitas vezes são mal interpretadas, mal aceitas, né? E às vezes não é o momento, não é a hora mais adequada para ela ter esse tipo de comportamento. Quase sempre, né? E aí o que acontece? Em alguns momentos, né, depois, a pessoa muitas vezes cai em si e fala assim, uau, por que eu fiz isso? Né? Por que eu Lógico, falei? né? Por que aconteceu? Só que aí né? não tem como voltar Não tem atrás, mais como né? voltar. É aquilo que fala, a pedra tirada, a flecha dita e a palavra falada jamais terá retorno, né? Então, a inteligência emocional é muito amplo o contexto para a gente poder falar em um prazo restrito, né? Mas existem algumas questões que a gente pode abordar para facilitar um pouco mais, para que as pessoas entendam que sim, existe uma forma dela controlar isso. Ela não pode ficar à mercê da mente dela, né? Resumidamente falando, o controle da inteligência emocional, ele incide diretamente no nosso sistema límbico, tá? E não no sistema racional. O sistema racional é fácil de você controlar porque ele é lógico, ele é racional, então lógico, não tem problema. né? Agora, o sistema emocional, esse é que é o mais complicado. E ele de acordo com a evolução, um processo de milhares de anos anterior, né, ao processo. Ou seja, é primitivo, racional. né? Ele é primário, inclusive, né? E tudo isso aí está ligado diretamente com a nossa amígdala. Quando você tem uma explosão, quando você tem uma reação fora de um padrão normal, que seria aceito, entre aspas, é porque você teve um contexto onde a sua amígdala... né? Mas não é a amígdala da garganta, não é da garganta, é do cérebro, né? É a amígdala do cérebro, ela é uma memória infindável de emoções. Certo. E ali, o que ela faz? Ela, na realidade, ela sequestra a parte racional, né, e controla todo o cérebro para que você consiga ter uma resposta imediata para a sua sobrevivência. Então, a amígdala, quando ela faz esse sequestro do cérebro racional, o que ela está querendo é ajudar você a não ter nenhum problema. Te salvar, né? Ela salvar, quer, na verdade, é questão de salvar sobrevivência, ou vida ou morte, né? Para a amígdala, ela não entende outra coisa, né? Então, quando acontece alguma coisa, quando você está conversando com uma pessoa e essa pessoa, de repente, fala de um tom diferente, fala numa forma em que você se sente agredido, a amígdala vai, através dos circuitos neurais que ela possui, entender que você está realmente agredindo ela. E aí, o que acontece? Ela vai tentar se proteger. E nisso ela faz todo um bloqueio na parte racional e aciona todas as nossas glândulas do corpo para a emissão de neurotransmissores, hormônios, né, químicos. Adrenalina. Tudo, noradrenalina, cortisol, tudo, para que você tenha uma resposta. A gente pode dizer, então, que ela sequestra o nosso na realidade, cérebro. o processo é chamado sequestro da amígdala, exatamente por causa disso, tá? E aí, o que acontece? A gente precisa começar só a entender de onde que vem todo esse processo para que a gente possa conseguir controlar o melhor possível. Certo. Na realidade, é um pouco difícil, porque se você não pratica, né,
fica complicado numa primeira vez, Mas eu mas a acho que- continuidade facilita. E a gente entendendo também qual é o ciclo, Sim, né? com certeza. Por que a gente age de determinada maneira, Exato. né? Toda a ação que a gente desenvolve, ela está ligada diretamente a um comportamento que a gente estabelece, né? Certo. Ou seja, todo comportamento envolve uma ação. Então, eu Ok. só faço algo que um comportamento meu me disse que está plausível, está aceito. Eu brinco e falo assim, para mim é inconcebível pensar a Madre Teresa de Calcutá com um taco de beisebol batendo num gato. Né? Por quê? Porque Tem simplesmente o comportamento dela, né, vai levar ela a fazer um carinho no gato e não a bater no gato. Então, Certo. as nossas ações estão ligadas aos nossos comportamentos. Perfeito. Agora, o que liga os nossos comportamentos? Né? Nossos comportamentos eles são ditados e guiados, né, por uma questão diferenciada que é a nossa emoção. Então, as nossas tudo a ver. emoções é que vão ligar os nossos comportamentos. Na neurociência, comportamento e emoção, elas são intrínsecas. Ela Certo. está diretamente interrelacionada. Comportamento é emoção, emoção é comportamento. Mas esse comportamento só foi liberado porque você teve uma emoção. Certo. Então, prévio ao comportamento é a emoção que você tem. Então, você só vai fazer determinada coisa que a sua emoção, né, vai ditar para você. Ou Entendi. seja, se você tiver uma emoção positiva, se você tiver uma emoção amorosa, calorosa, os seus comportamentos serão dessa mesma forma. Se você tiver uma emoção negativa, se De tiver ira, de né, ira, por qualquer exemplo. coisa, os seus comportamentos serão exatamente o inverso. Certo. Agora, e daí, né? Daí ainda E tem continuidade. anterior à Antes. O que emoção? nos leva a essa emoção? Essa que é a parte mais difícil de ser controlada. Certo. Por quê? Porque para eu controlar a emoção, eu preciso ter pensamentos diferentes. Então, o que é que gera as minhas emoções? São os nossos pensamentos. Entendi. Entendi. E antes do pensamento? Na realidade, assim, quando eu tenho um determinado pensamento, ele pode ser um pensamento positivo ou negativo, que eu chamo. Certo. Para eu ter um pensamento positivo, ele vai gerar essa emoção positiva. E o que vai acontecer? Vai me gerar o meu comportamento, que vai me gerar ação. Certo. Se eu ressignificar esse pensamento, Certo. se eu trouxer à tona da minha mente, né, no momento que houver um start de alguma coisa que está me incomodando, e eu pegar esse pensamento e inverter, né, eu, na realidade, eu consigo modificar a emoção que ele irá gerar. Que modifica o comportamento, Vai modificar o comportamento, que vai mudar modifica a a ação. ação. Tá? Então, Entendi. o grande segredo para você conseguir mudar as suas ações, seus comportamentos, ela está na ressignificação do seu pensamento. Eu costumo brincar e falar que, por exemplo, quando vem aquela pessoa com um carro, né, farol piscando atrás do seu, né? Na viadutra, na viadutra, né? ou Sai da frente. onde que seja, sai da frente. Em vez de você ficar nervoso, chateado, pense que ele está saindo porque ele está piscando, porque ele precisa de um tempo maior, ele está com algum problema de saúde familiar, e aí o seu pensamento já não é negativo, o seu pensamento já não é de raiva. Você já começa a se perfeito. sentir com condolência, você já começa a sentir de uma forma mais amena. Com isso, você consegue mudar o pensamento, você muda a sua emoção, você muda o seu comportamento Entendi. e você sai da frente dele, deixa ele passar e você continua essa E tá tudo tranquila certo. viagem, sem problema. E o que leva ao pensamento? Nossos pensamentos eles são guiados por um filtro. E esse filtro a gente chama de valores. Certo. Então, nós temos vários valores, né? E esses valores eles nos levam a determinados pensamentos, filtros, né? Que filtram os nossos pensamentos. Ou seja, eu só vou pensar coisas boas se eu tiver um filtro de valor que me diga que isso vale a pena, que isso é bom, que isso é melhor do que pensar alguma coisa errada. Então, o que controla o meu pensamento são os meus valores. Então, os meus valores é o foco, né, aonde a gente deve sempre questionar que tipos de valores me regem, que tipo de valor eu aceito, né? Porque são esses valores que vão me levar a ter uma decisão mais fácil na mudança do meu pensamento. Se eu não consigo entender os meus valores, se eu não sei os meus valores, se eu não tenho uma hierarquia de valores, se eu não tenho claro para mim, fica difícil para mim conseguir mudar um pensamento. Porque para mim esses valores são sempre os valores corretos
que não necessariamente é verdade. Perfeito. Né? E tem alguma coisa antes dos valores? Os valores, eles são regidos pelas nossas crenças. Então, um grupo de crenças geram nossos valores. Por isso que a gente, mudando as nossas crenças, a gente consegue mudar os nossos valores. Né? Agora, mudança de valores não é tão simples assim. Valor é uma coisa mais irrigada. Né? Eu posso mudar algumas crenças e manter os meus valores. Entendi. Tá? Mas essas minhas crenças, é importante que eu também as conheça. São os critérios que me levam aos valores, que eu chamo de critérios de valores. E qual o final disso? Não, na realidade é assim. A gente está fazendo um ciclo, né? Eu tô percebendo. Na realidade, as crenças, né, são elas que nos regem. Certo. Então, se você quer mudar efetivamente seus comportamentos, suas emoções, ter um controle emocional maior, você precisa realmente conhecer as suas crenças que levam aos seus valores. E ter bem claro isso para você. No momento que você conhece as suas crenças e você tem esses valores claros... autoconhecimento, sim, né? total. Né? Existem pessoas que acham que se conhecem, mas não se conhecem, porque não tem esses detalhes bem claros para ela. Né? E aí começa até a rir de piadinhas ridículas, né? Que a gente está acostumado a ver aí fora, né? E que indiretamente, intrinsecamente, elas estão alterando gradativamente os valores dessas pessoas, porque ela começa a acreditar que é verdade. Entendi. Tá? Então, na realidade, o que a gente precisa fazer é ter bem claro essas crenças, esses valores e saber por quais nós somos realmente regidos e por quais vale a pena viver. Quando nós temos um processo bem claro, né? É fácil você conseguir fazer algumas modificações nas suas atitudes e comportamentos. Né? Saídas de ações muito mais efetivas, muito mais eficazes e muito mais humanas, vamos assim dizer. A gente só precisa entender que dentro desse contexto todo existe uma coisa chamada propósito. Tá? E sobre o propósito, nós vamos conversar daqui a pouco. Logo depois do intervalo, não sai daí, porque é o foco, a base de tudo isso é o propósito. Sai daí não. Retornamos com o nosso programa Viva a Vida, estamos aqui com Frederico Leal e estamos conversando sobre inteligência emocional. E tem todo um ciclo que a gente tem que observar para que possamos modificar as nossas ações, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, né? E as nossas crenças. Como é que faz isso, Frederico? Então, na realidade, essa mudança, essa alteração, né, é tudo em função de um propósito que você estabelece, como a gente falou antes. Né? O propósito tem que estar claro. Por que eu quero fazer determinada coisa? Por que isso para mim é importante? Porque isso leva para mim a entender os meus valores. Isso leva para mim a resposta que eu preciso ter para continuar esse meu caminho de mudança. Porque muitas vezes eu faço determinadas coisas e não sei por que eu estou fazendo, por que eu estou agindo assim, e eu fico refém. Então, por quê? Porque eu não tenho nem claro o meu propósito, não tenho claro meus valores, não tenho claro as minhas crenças. Me veio aqui uma ideia, por exemplo, um mafioso. Quando ele sai distribuindo doces para as criancinhas. Como é que a gente pode enxergar isso? Na realidade, assim, isso está indo em favor de um interesse dele. Tá? Mas não que às vezes isso não seja um valor para ele. É que ele opera sob uma ética diferente. Tá vendo? Aí já é um outro contexto, aí já é uma outra coisa que a gente teria que abordar que não é. Certo. Então, eles utilizam uma ética diferente, que isso para eles é importante, mas ele é para atingir um determinado fim. Entendi. Que é diferente, o propósito dele é diferente do nosso. Por isso a importância do propósito. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito profissional, pessoal? Qual é o seu propósito em família, né? Como pai, como mãe, como filho? Né? Qual é o seu propósito? Então isso tem que estar claro para você. Né? Agora, muita gente vai falar assim, Frederico, mas eu quero mudar as minhas ações, mas chega uma hora que eu não consigo controlar minha emoção. Quando eu vejo, eu já fiz. Como é que eu faço? Mesmo, né? Existem dois processos. Vida, né? O ser humano ele responde ou para evitar a dor ou para sentir prazer. Né? Para sentir prazer é mais fácil e eu prefiro trabalhar com ele. Por exemplo, aquela famosa regra dos 10 segundos, né? Quando acontecer alguma coisa, quando você sentir que você vai explodir, você para, respira fundo, conta até 10. É verdade.
Conte até 10, mas conte espaçadamente, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e não vai funcionar. Conte, por exemplo, fale 10 nomes de plantas, 10 nomes de flores. Olha, que legal, é uma fale 10 ferramenta nomes de boa rio, essa. 10 nomes de montanha, 10 nomes de boa pessoas. dica. Isso faz com que você espace entre o teu racional. E aí você consegue controlar o seu Não emocional. deixa a amígdala sequestrar Exato. o Porque cérebro. esse lapso de tempo, ela é interrompido. Né? E aí, com isso, você consegue assumir de novo o controle emocional. Entendi. Então, isso é o controle para você fazer de uma forma por prazer. Para evitar a dor, é simples, é um elástico, né? É um elástico que você, na hora que estiver sentindo que alguma coisa vai acontecer e vai trazer para você um problema, você pega o elástico, puxa bem forte assim e solta no seu pulso. Vai doer. E você treina o seu cérebro a não querer receber mais esse impulso. E aí ele começa a se controlar. Olha, que interessante. Então, esse é para evitar a dor. Então, você vai evitar conseguir controlar as suas ações, seus pensamentos negativos e controlar as suas emoções para que evitar você sentir a dor. Olha, vou colocar hoje um elastiquinho aqui no braço. Eu sempre tenho o meu aqui no pulso. Muito bom. Frederico, muito obrigada pela sua presença. Olha, fantástica a entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Frederico, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode entrar em contato com você como? Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, o telefone celular, que é o 12 997 35 2663. Ou ainda também pela internet, né, pelo meu Facebook, que é Frederico Leal Coach. Tá? Muito bem. Então, Frederico Leal Coach, né? Coach. Coach. Exatamente. Com CH no final. Frederico Leal Coach. Exatamente. Esse é o seu Facebook. Exatamente. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. E, olha, nós vamos discutindo mais sobre esse assunto em outros programas, porque eu sou, assim, extremamente interessada nisso, porque eu acho que a gente tem que se melhorar cada vez mais. Autoconhecimento é tudo. Se a gente se melhorar 1% por dia, no final do ano a gente melhorou 365%. Com certeza. Até já. No próximo bloco vem aí a nossa dica jurídica. Retornamos com o nosso bloco de dicas jurídicas e hoje nós vamos conversar sobre crimes digitais. O que são, como você pode denunciar e quais as leis que tipificam esse tipo de crime. Então veja bem, a liberdade de expressão ela tem um limite, sabe? Então existem leis no nosso país para isso. E não se confunde com a liberdade de expressão as ofensas nas redes sociais. A falsa sensação de anonimato faz com que as pessoas entendam que a internet é casa de ninguém, quando não é verdade. Existem leis que tipificam como crime alguns tipos de comportamentos, tá? Fora a questão dos roubos de senhas, né? Sequestros de servidores, invasão de páginas e outros cybercrimes. Todas as pessoas que são atingidas por esse tipo de comportamento podem recorrer à justiça para garantir o seu direito de reparação. 2 leis tipificam os crimes da internet. Foram sancionadas em 2012, alterando o Código Penal e instituindo penas para crimes como invasão de computadores, disseminação de vírus ou códigos para roubos de senhas, uso de dados de cartões de crédito e de débito sem autorização do titular. A primeira delas é a Lei 12.737, conhecida como a Lei Carolina Dickmann. Vocês se lembram de todo aquele problema. Ela mandou o computador para ser arrumado e as pessoas roubaram então as informações e saíram espalhando. Se não me engano, um nude dela, né? Os crimes menos graves, como invasão de dispositivo informático, podem ser punidos com prisão de 3 meses a 1 ano e multa. Condutas mais danosas, como obter pela invasão conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, podem ter pena de 6 meses a 2 anos de prisão, além de multa.
O mesmo ocorre se o delito envolver a divulgação, comercialização ou transmissão a terceiros por meio de venda ou repasse gratuito do material obtido com a invasão da privacidade. Nesse caso, a pena poderá ser aumentada de 1 a 2/3. Já a Lei 12.735, também de 2012, tipifica condutas realizadas mediante uso de sistema eletrônico, digitais ou similares que sejam praticadas contra sistemas informatizados. Essa é a lei que determina a instalação das delegacias especializadas. Muito bem, nós temos o Marco Civil da Internet, não posso deixar de falar, que é a Lei 12.965, que foi sancionada em 2014 e que regula os direitos e deveres dos internautas. As pessoas vítimas de violações de intimidade podem solicitar a retirada do conteúdo de forma direta aos sites ou serviços que hospedem esse tipo de conteúdo. Então não precisa mais entrar na justiça para isso não. Pode pedir direto para o servidor ou site que hospeda a informação que está aí te agoniando, né? Para não dizer outra coisa. E como que você pode denunciar? Em casos de publicações homofóbicas, xenofóbicas, discriminação racial, apologia ao nazismo e pornografia infantil, é possível realizar uma denúncia anônima e acompanhar o andamento da investigação. Para fazer a denúncia, você tem que acessar o site SaferNet, que é http://new.safernet, tudo junto, .org.br/denuncie. Identifique o tipo de conteúdo ofensivo e informe o link para a publicação. A SaferNet é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos, com foco na promoção dos direitos humanos. Tem parceria com diversos órgãos, inclusive Polícia Federal e Ministério Público Federal. Então, gente, hoje em dia já existem muitas formas de você denunciar e de você conhecer todos os seus direitos. Se você está sendo injuriado ou caluniado pela internet, você saiba que isso não fica impune e a pessoa vai responder por esses crimes sim, ok? Você sabendo dos seus direitos e dos seus deveres, com certeza você é uma pessoa mais empoderada, ou seja, tem mais poder sobre a sua própria vida. Esse é o nosso grande objetivo aqui com o programa Viva a Vida. Se você tem alguma sugestão de pauta ou alguma dúvida sobre esse assunto ou outros assuntos jurídicos, você pode deixar aí no nosso YouTube, que é Programa Viva a Vida com Virgínia Machado, no nosso Facebook, Programa Viva a Vida, ou no nosso Instagram, Programa_Viva a Vida. Um prazer a sua companhia, espero que você tenha gostado do programa de hoje e até a próxima semana.